Eu louvo ao Senhor por esta igreja, pela vida do servo do Senhor Daniel, amigo de longa data, que nos convidou para estarmos aqui, a todos os pastores da congregação, o corpo de obreiro. Eu sei que o Senhor, Ele ainda tem uma palavra para o teu coração. Amém? O Senhor abençoe todos os casais, as famílias, em nome de Jesus. Você pode tomar teu assento. Eu quero estar louvando o Senhor. Eu saí recentemente de uma bronquite. Faz 2 semanas que eu estou já me recuperando e eu creio que o Senhor vai me abençoar essa noite para transmitir essa palavra e também para louvar o seu santo nome. Eu quero dizer à igreja, antes de louvar o Senhor, que essa ministração vai ser lançada logo mais no canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, Juliana Zamboni. Eu acredito que os irmãos depois ali vão mandar o link ali, né? O irmão Daniel, ele vai estar colocando no grupo. Os irmãos, se quiserem se inscrever e ouvir uma palavra para o seu elevo espiritual, eu tenho certeza que o Senhor te abençoará mais ainda. Amém? Enquanto eu louvo, glorifique. Enquanto eu louvo, adore. Não mantenha a tua boca fechada. Aleluia. Se alimente do céu esta noite, porque o Senhor tem bênção para nós. Amém? Você crê nisso? Tem uma glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Oh, aleluia. Este é o Senhor. És maravilhoso. Eu te adoro, Jesus. Oh, abençoa a tua igreja nesta noite, Jesus. Eu olho para os meus projetos. Eu confesso, fica tão difícil acreditar. Aleluia. Quando eu olho para tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Aleluia. Pois eu sigo um Deus que é tão grande. Em apenas um instante faz o impossível
Bíblia, a sua Bíblia Sagrada, livro do profeta Isaías, que é o tema que foi sugerido para essas 7 quinta-feiras da campanha, que é Isaías, o capítulo é o 55 e o versículo é o 6. Aleluia. Aleluia. Os que acharam de amém, diz assim a palavra do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós estamos nessa noite buscando o Senhor. E nós sabemos que nós o encontramos. Nós sabemos que o Senhor nos ouve, porque a sua palavra diz que aquele que fala com o céu, o Senhor ouve. Aleluia. Sabemos que estamos vivendo um tempo da graça, um tempo ainda que existe a graça, a misericórdia do Senhor sobre esta terra. Sabemos que se orarmos e buscarmos a presença do Senhor, sentiremos a sua presença, a presença do seu Espírito Santo, essa presença que já é manifestada aqui nesta casa. Sabemos que quando nós falamos com o Senhor ele não somente ouve, mas Ele também realiza as suas obras sobre nós. Porque aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre. Aleluia. Eu vejo expressamente dita no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 1, um convite aos sedentos e também àqueles que são conhecidos como famintos. Aleluia. Esse capítulo 55 e esse versículo 1 convida a todos, especialmente aqueles que têm sede espiritual, aqueles que não têm dinheiro, a buscar a água da vida, que é a salvação, que é oferecida gratuitamente por Deus. Ninguém precisa pagar para ser salvo. É gratuito. Você só precisa vir. Você só precisa buscar. Você só precisa querer. Para que o Senhor venha realizar as suas obras sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quantas pessoas têm pago um valor muito alto, buscando deuses estranhos, realizando obras, votos e sacrifícios para um Deus que não oferece salvação como Deus a qual nós conhecemos. Pessoas que estão perdidas, sedentas, mas buscando água na fonte errada, buscando salvação no lugar errado, buscando vida no lugar errado. Mas a palavra do Senhor, ela fala em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19: mas o meu Deus, Ele suprirá todas as suas necessidades, de acordo com as suas glórias e riquezas que há em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus a glória, a riqueza, a paz e a vida que o mundo não conhece, mas que o mundo precisa conhecer. Nós conhecemos essa água viva. Nós conhecemos esse Deus glorioso, esse Pai glorioso, que enviou o seu único Filho para que nós viéssemos conhecer o céu, a salvação, para que nós viéssemos saber que o nosso lugar não é aqui, que a nossa habitação não é aqui, que a nossa habitação é eterna, que teremos um dia uma vida eterna, uma vida a qual nos aguarda, uma vida com o Pai, uma vida gloriosa. Vale a pena, igreja, você estar aqui nessa noite de quinta-feira, talvez apresentando um voto,
Talvez apenas só agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele é, pelas obras que Ele já realizou, pelas vitórias já conquistadas, pela tua casa, pela família, pela porta que já se abriu. É importante nós estarmos aqui. O Senhor do céu, Ele nos vê e nos contempla e vê que neste lugar, nesse templo, nesta igreja, Ele é o centro. Ele é a prioridade. Aleluia. Ele é quem é adorado neste lugar. E quando nós levantamos a nossa mão e adoramos ao Santo Nome, nós o glorificamos porque Ele é merecedor. Nós estamos aqui nessa noite porque nós somos bons, mas porque a sua misericórdia tem nos alcançado. A palavra do Senhor nos fala no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 3, que Jesus, Ele deixa a Judéia e Ele vai outra vez para a Galileia. Aleluia! Outra vez para a Galileia. Não era a primeira vez, era outra vez. Várias vezes Ele foi para a Galileia, mas a Bíblia diz que era necessário Ele passar por Samaria. A Bíblia diz que os judeus, eles desprezavam os samaritanos por várias razões. Mistura étnica do povo, por até mesmo eles ignorarem as leis dos judeus, pois eles davam culto a Deus no Monte Gerizim, em vez de estarem no templo em Jerusalém. Os judeus tinham motivo para não estar em Samaria. Os judeus tinham motivo para não gostar dos samaritanos. Mas Jesus, Ele não pensa como homem. Jesus, Ele não vê como homem. Jesus, Ele não age como homem. Aleluia. Nessa situação, Ele vê uma oportunidade de mudar vidas, de mudar mente e de mudar pensamentos. Aleluia. No Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 5, Jesus, Ele entra na cidade de Samaria, chamada Sicar. A Bíblia diz que Ele se assenta ao lado do poço. O poço que era muito conhecido em Sicar, que era o poço ao qual Jacó tinha dado ao seu filho José. Jesus estava cansado. Ele se assenta ao lado do poço de Jacó. Ele descansa da caminhada. Mas a Bíblia diz que já era a 6ª hora. Jesus, Ele esperava por alguém. Aleluia. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 7, que vem uma mulher samaritana tirar água do poço. Mas é Jesus quem pede a ela água para beber. Aleluia. Essa mulher, ela olha para Jesus e vê que Jesus é judeu, vê que Jesus não era um homem samaritano, e ela começa a dizer: como pode tu, sendo judeu, me pedes para te dar água para beber, eu sendo uma mulher samaritana? O objetivo de Jesus não era apenas de conversar com aquela mulher, mas era de chegar até o coração daquela mulher, era de entrar até a mente daquela mulher, era de entrar até a casa daquela mulher. Jesus começa a dialogar com aquela mulher, e Ele começa a dizer: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que diz, quem é este que te pede água, tu pedirias água viva. Jesus começa a mudar a conversa. Jesus começa a trazer àquela mulher uma palavra que ainda ela não conhecia. Ele começa a trazer à existência algo de novo para aquela mulher. Aquela mulher era uma pecadora. Aquela mulher vivia uma vida retirada, afastada.
samaritano, porque todos ali o conheciam, todos sabiam quem era ele. Ela começa a dizer: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que deu esse poço para que nós íamos beber desta água? Ela começa a olhar para aquele que fala com ela e começa a sentir algo diferente. Aleluia. Quando Jesus ele nos chama, ele sempre vai nos chamar para um propósito. O Senhor tinha um propósito em Samaria. O Senhor tinha um propósito em Sicar. O Senhor tinha um propósito na vida daquela mulher pecadora, a qual ninguém a valorizava pelos seus atos, a qual muitos a julgavam pelas suas atitudes. Aleluia. Mas Jesus responde: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ela observa que o homem a qual ela está ali conversando, dialogando, não é um homem comum. E ela começa a dizer: Senhor, dá-me de beber dessa água. Aquela mulher tem sede dessa água eterna. Aquela mulher tem sede dessa água viva. Ela pede para que o Senhor venha trazer a ela essa água. E o Senhor entra dentro da sua casa e começa a dizer: traga o teu marido e venha cá. A mulher responde: não tenho marido. Disse-me Jesus: dissesse muito bem, porque tivesse 5 maridos e agora esse que está contigo não é o teu marido de verdade. Aleluia. Ela acredita que está falando com um profeta. Ela começa então a anunciar e a dizer que veja que és profeta, nossos pais adoravam nesse monte, mas muitos diziam que deveríamos adorar em Jerusalém. Aonde devemos adorar? Ela se preocupa em como se deve buscar o Senhor. Ela vê aquele homem como um profeta, mas quem falava com ela era o Filho de Deus. Aleluia. Jesus começa a dizer: mulher, crê que a hora vem que neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele começa a trazer à mente dela a sabedoria que ela precisava ter. Ele começa a trazer a clareza que ela precisava ter. E ele começa a dizer: aleluia. Porém a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os pais para o adorarem. Aquela mulher, ela sai diferente da presença de Jesus. Aquela mulher, ela sai testificando de quem falava com ela, de quem era o homem que pediu a ela água para beber daquele poço de Jacó. Aquela mulher reconhece que era o Filho de Deus. Ela anuncia a Sicar, aquela cidade, aquele lugar no qual ela vivia, que Jesus estava ali. E aonde Jesus entra, igreja, Ele transforma vidas, Ele transforma casamento, Ele transforma a família, Ele liberta o pecador. A palavra do Senhor nos mostra que Jesus ele permaneceu nesse cara. E muitas pessoas foram tocadas pelas suas palavras. Muitas pessoas foram libertas pelas palavras que saíram da boca de Jesus. Porque o poder que é em Cristo Jesus vem para libertar, vem para salvar, mas vem para trazer entendimento. Vem para arrancar o homem e a mulher do pecado, da imundícia,
iniquidade. Muitos vivem na iniquidade, igreja. Muitos vivem no pecado consciente. Sabem que é pecado, mas permanecem no pecado. Mas a palavra do Senhor nos fala que os olhos do Senhor estão sobre os bons e sobre os maus. Aleluia. Ninguém se esconde dos olhos do Senhor. Muitos querem ver uma vida de aparência. Ao encontrar Jesus no meio do caminho, querem dar justificativa para o seu pecado. Aquela mulher, ela concordou com as palavras que saíram da boca de Jesus. Aquela mulher, ela acreditou que Jesus não era apenas um homem profeta, como ela imaginou, mas sim que ele era o Filho de Deus enviado para salvar a humanidade. Aleluia! O que aquela mulher precisava era de uma mudança. O que aquela mulher precisava era de uma água. Não a água do poço de Jacó, mas a água viva da palavra de Deus. Ela precisava da presença do Senhor. Aquele que prova da presença do Espírito Santo, ele não torna a ter sede, ele não torna a ter desejos pecaminosos, ele não quer mais viver a iniquidade, mas ele quer viver uma vida em santificação com Deus. Nós somos diferentes, igreja, porque nós somos a noiva de Cristo. Você é escolhido, você foi separado para fazer a diferença, mas para viver uma vida diferente no altar de Deus. O céu não é para qualquer uma, igreja. Aleluia. Muitos querem o céu, mas não querem orar, não querem sacrificar, não querem pagar o preço, não querem estar ao culto, adorando e glorificando. Não querem oferecer o seu culto racional. Muitos querem o céu, mas para entrar no céu não é de qualquer maneira, não, igreja. Parece ser uma palavra difícil, uma palavra dura. Mas o que eu ministro nessa noite é que o Senhor me pede para ministrar a verdade. A verdade, igreja. A verdade que vem através desse evangelho. A verdade que vem através dessa palavra. A verdade que muitos têm maquiado. A verdade que muitos não querem mais ouvir. Se você deixar de orar, se você deixar a ira tomar conta da tua mente, se você deixar de sacrificar, você será comparado com um homem ímpio. Qual é a diferença? Não vai ser nenhuma. Porque o ímpio ele perde o controle facilmente. Mas o crente na situação difícil, ele vai orar, ele vai buscar a presença do Senhor, ele vai pedir direção a Deus. Não vai agir por impulso. Aquele que ama Deus, aquele que busca a Deus, ele ama a sua família, ele ama a sua casa, ele ama o seu filho, ele ama o seu pet, ele ama o seu próximo, ele ama o seu vizinho, porque o amor do Pai está nele. Não é sobre termos uma identidade de cristão, de assembleianos, de crentes. É sobre as nossas atitudes, quem realmente nós somos. Muitos olham para nós esperando ver quem realmente nós somos. Se realmente nós somos filhos e herdeiros, ou se realmente nós somos trevas. Porque o filho, ele é obediente ao Pai. O filho, ele faz a vontade do Pai. O filho procura agradar o Pai. Mas o ímpio não. Ele está apenas se preocupando com o seu eu, com as suas próprias
com o desejo do seu coração. Primeiramente, ele não vai orar, ele não vai buscar a presença do Senhor, ele vai agir. Ele vai andar na contramão. Ele não vai buscar por fé. Ele vai buscar por interesse. Mas você que está aqui nessa noite, você tem crido na palavra. Você tem esperado em fé. Você tem confiado na palavra do Senhor. E aquilo que você tem depositado no altar do Senhor, você vai alcançar. Devido à tua perseverança, mas também devido à tua fidelidade. É o que o Senhor procura nessa noite. Corações fiéis à sua palavra. Pessoas que venham viver uma vida pautada na palavra do Senhor nesse Evangelho. Muitos acreditam e dizem, hoje em dia é difícil. É difícil que realmente renuncie a tanta coisa. Porque muitos têm mudado. Muitos têm se afastado da direção e da presença do Senhor. Mas o que realmente nos afasta de Deus é colocar primeiramente a nossa vontade em primeiro lugar. Aleluia, Jesus. É começar a desacreditar da promessa. Aleluia. Daquilo que o Senhor tem falado a nós. O que nos afasta da presença do Senhor é deixar de cultuar a Deus. É deixar de adorar ao Senhor. Em meio à dificuldade, em meio às lutas, em meio às guerras, nós precisamos estar na presença de Deus. Aleluia. Muitos estão na presença do Senhor quando as coisas estão difíceis, quando a porta está fechada, quando ainda não alcançaram a vitória. Pagam preço, sobem montem e começam então a glorificar, exaltar, adorar o Senhor. Não perdem nem culto. Mas quando a vitória chega, só querem desfrutar daquilo que o Senhor concedeu. Se esquecem do culto, se esquecem da adoração. Já não precisa mais estar no altar, já não precisa mais estar presente nos cultos. Aleluia. O Senhor procura corações nesta noite. Corações sinceros. E vidas que vêm estar com o seu coração voltado ao céu. Independente se estão na bênção, se estão na prova, se estão no deserto ou se estão no vale. Porque nós precisamos compreender algo nessa noite. Se nós estamos no vale, foi o Senhor que nos colocou lá. Se nós estamos no deserto, foi o Senhor que nos colocou lá. Deserto não é lugar para morrer. Deserto não é lugar para morar. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem, igreja. Deserto é lugar onde o Senhor prova a nossa fé. Onde Ele prova as nossas forças. Para que nós venhamos resistir todos os dias, irmão. Aleluia. Só aquele que é provado por Deus, ele sabe que vale a pena permanecer firme e fiel na presença do Senhor. Se você entrou aqui nessa noite crendo na tua vitória, se você entrou aqui nessa noite com fé, pode ter certeza que você vai alcançar em Deus aquilo que você tem esperado. Talvez a porta está fechada nessa noite. Talvez o momento que você está passando um momento de dificuldade. Mas eu quero te dizer que esse momento difícil vai passar na tua vida. O Senhor vai honrar a tua fé. Ele vai abençoar a tua casa. Porque Ele vai olhar para você e você perseverando na sua presença. E aquele que persevera em qualquer situação vence as adversidades desse mundo. Quem vence as nossas guerras não somos
Quem vence as nossas guerras, igreja, é o Senhor. As guerras que tu tens enfrentado nessa noite são guerras difíceis. Aleluia. Mas a Bíblia fala que Josafá ele compreendeu que é na oração que o Senhor envia o livramento. Josafá ele compreendeu que quando o homem entrega a sua vida, o seu destino, o seu caminho nas mãos do Senhor, é Deus quem peleja, é Deus quem trabalha. Nós precisamos investir no céu, igreja. Tem muita gente investindo em tanta coisa e tem se esquecido do céu. Não adianta. Não adianta investir em carro, em cavalo. Se o Senhor vier hoje, vai ficar. Aleluia. O Senhor deve ser a nossa prioridade. Ele conhece a tua necessidade nesta noite. Ele conhece o que você veio buscar nessa noite. Aleluia. Seja a diferença. Seja o sal. Busque o Senhor enquanto é tempo. Busque o Senhor enquanto é dia. Porque chegará a noite. Não haverá mais tempo nem oportunidade de estar em um tempo como esse. Aleluia. Então comece a encher as tuas lamparinas. Comece a buscar o seu revestimento espiritual, dom espiritual. Comece a pedir discernimento espiritual. Comece a pedir para Deus aquilo que tu não tem hoje. Começa a pedir para Deus coisas espirituais. Começa a pedir para o Senhor te levantar, te encher do seu Espírito Santo. Só vem se batalha em guerra, crente que é cheio da presença de Deus. Quer ser próspero? Se enche da presença do Espírito Santo. Quer ser abençoado? Se enche da presença do Espírito Santo. Começa a buscar o céu. E aquilo que tu necessita, o Senhor vai te conceder. Não vai te dar além daquilo que tu precisa, mas vai suprir a tua necessidade e vai conceder aquilo que é preciso para a tua vida. E você entenderá e compreenderá que o Deus a qual tu serve, Ele é um Deus bom em todo tempo. Aleluia. Ele é bom em todo tempo, igreja. Em todo tempo Ele é bom. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, a sua presença que opera em cada um de nós. E é por isso que Ele se manifesta nesta noite.